Samir Chaoud é o novo presidente da CBF. E no vídeo de hoje você vai conhecer toda a trajetória do cara que é o mais jovem a assumir tal cargo, as polêmicas na vida pessoal e profissional, de onde veio o Samir e por que o nome dele foi indicado para ser o novo comandante da maior entidade do futebol brasileiro. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. O Samir nasceu em 25 de fevereiro de 1984 em Boa Vista, Roraima. Ele é filho do Zeca Chaoud e de Ilma de Araújo Chaoud. Ele é o caçula de 4 irmãos, que são Sanderson, que tem 52 anos, Samira, de 48 e Sandria, de 47. E a ligação do Samir com o esporte é desde cedo. O Samir, ele é faixa preta em jiu-jitsu, lá na juventude ainda, ele se tornou faixa preta e também atuava como goleiro na juventude. O Samir é um cara mais alto, né? E ele chegou até a atuar como profissional do Atlético Roraima lá no início da década de 2000, mas interrompeu as atividades para poder se dedicar aos estudos. E quais estudos, afinal? Aqui a gente chega numa parte bem importante da carreira do Samir, porque quais são as atribuições dele para assumir um cargo de tanta relevância? Bom, o Samir, e eu fiquei até surpreso com essa informação, o Samir, ele é médico formado pela Universidade de Newton Lins, mas olha para você ver como que ele tá sempre ligando isso ao esporte. Ele é especialista em medicina esportiva pelo Instituto BWS e infectologia pela Universidade Federal de Roraima. Ele fez cursos de gestão na Federação Paulista de Futebol e sempre se manteve conectado com o esporte de alguma forma. Ele também se tornou um instrutor de CrossFit com um certificado e ele atua como empresário no ramo fitness. Ele é dono de 2 academias lá em Boa Vista, inclusive uma é voltada para o CrossFit, chama Naru CrossFit, são 2 das principais lá de Boa Vista. Então ele tem várias atribuições na carreira. Ele também já foi diretor do Hospital Geral de Roraima e ele tentou também a sorte, digamos assim, na política. Ele foi candidato a deputado estadual em 2018 e candidato a deputado federal em 2022, mas não conseguiu os votos necessários para ser eleito. E o Samir, como vários outros presidentes da CBF, também está cercado por algumas polêmicas, algumas acusações na justiça. Aqui eu peço a vocês a licença para ler porque são temas um pouco mais complexos, mas o Samir, segundo o jornal Estadão, ele responde por um processo de improbidade administrativa no Tribunal de Justiça de Roraima, isso enquanto ele era diretor do Hospital de Roraima entre 2017 e 2020. E o que é isso? De forma bem simples, ele teria participado da falsificação de documentos para simular serviços médicos inexistentes, beneficiando indevidamente a empresa Coopebras e gerando um prejuízo de 1,4 milhão cofres públicos. Isso aí, o processo está em andamento. Segundo a defesa de Samir, abre aspas aqui, todas as certidões negativas evidenciam a inexistência de pendências ou restrições. Em relação ao processo, não há nenhum indício de irregularidade praticada, seja na esfera pública ou privada de Samir Chaoud. Além disso, o site UOL trouxe, durante a semana passada, que o Samir tentou regularizar uma propriedade rural em Rorainópolis, dentro de uma área de proteção ambiental, o que seria proibido. Ainda de acordo com a defesa de Samir, não há nenhum processo de regularização fundiária, seja de natureza rural ou urbana, em nome de Samir. Então você tem algumas versões diferentes aí do caso, mas fato é que o nome dele tá aí na justiça, querendo ou não. Antes de eu te contar como o Samir chegou à presidência da CBF, deixe seu like, é muito importante para o crescimento do canal. Clique lá em par, que vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E fica o convite também para você se inscrever aqui no canal, para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Tem análise de convocações, de jogos, informações, estatísticas, tudo que envolve a seleção a gente traz por aqui. E vamos para a parte mais importante do vídeo, como o Samir se tornou presidente da CBF. Tudo começou quando o Edinaldo, nesse mês de maio, ele foi retirado do comando da CBF pela Justiça do Rio, diante das acusações de falsificação de um documento, de que um dos responsáveis por assinar um documento que legitimou sua eleição em 2023, essa assinatura teria sido falsa, do Coronel Nunes. Com isso, 19 presidentes de federações ao longo do país divulgaram um manifesto pedindo renovação na CBF e nem citaram o nome do Edinaldo. Com isso, começaram as articulações nos bastidores do futebol brasileiro, principalmente liderados por essas federações. E dentro disso surgiram 3 nomes para um deles assumir o lugar deixado por Edinaldo. Além de Samir, surgiram o do Ricardo Gluckpaul, presidente da Federação do Pará, e do Luciano Roxman, do Rio Grande do Sul. Só que aí, por que o nome do Samir foi indicado? O Samir, como eu disse, ele é filho do Zeca Chaoud,
que é o apelido do nome do pai dele, que comanda a Federação do Futebol de Roraima há mais de 40 anos. O Samir, ele já havia sido eleito para assumir a Federação da Roraima a partir de 2027. Por enquanto, ele era um dos vice, ele era vice do pai lá em Roraima. E aí, diante disso, segundo a Folha de São Paulo, os cartolas queriam alguém mais novo para limpar a imagem da CBF, porque está muito desgastada com todas essas polêmicas. Já experiente na política, o Samir prometeu uma gestão descentralizada, ou seja, com mais pessoas no comando da CBF, algo muito diferente do Edinaldo. E nisso ele saiu na frente dos outros concorrentes, ganhou o apoio de mais federações e foi o único que conseguiu o apoio suficiente para ser um candidato, então ele foi candidato único. O Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, ele até tentou, mas não conseguiu o apoio de tantas federações assim, e o Samir foi eleito com 103 pontos dos 143 possíveis, porque ele era candidato único, vale lembrar disso, porque o Reinaldo não conseguiu. A eleição na sede da CBF foi concluída no domingo. O Samir, ele, apesar de ter conseguido o apoio de muitas federações, foram apenas 10 clubes que apoiaram o novo dirigente da CBF, porque vários clubes assinaram uma carta cobrando mudanças no processo eleitoral, insatisfeitos com a organização do pleito. Ou seja, não era uma crítica direcionada ao Samir, mas sim a como é feita essa candidatura, né, todo esse processo de reeleição na CBF. E para vocês terem uma ideia, das 27 federações, só 2 não apoiaram, sendo uma Federação Paulista por causa do Reinaldo, que queria concorrer, e a outra do Mato Grosso. Todos os clubes da Série A, apenas Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco apoiaram a candidatura do Samir. Então o Samir chega na CBF com muito apoio das federações, mas nem tanto com um dos clubes, que ao meu ver nem é tanto uma crítica ao Samir, mas sim ao sistema. O Samir, ele veio com 8 vices para a chapa que se chamou Futebol para Todos, Transparência, Inclusão e Modernização, e o mandato dele vai até 2029. O Samir é o 8º presidente na história da CBF, desde 1979, que foi quando a entidade começou a ser chamada dessa forma, e ele é o mais jovem na história também, com apenas 41 anos. Após ser eleito, o Samir já deu uma palhinha do que ele quer para o futuro da seleção brasileira. Em relação à seleção masculina, queremos mais que títulos. Queremos que o povo brasileiro volte a se identificar com a seleção canarinho. A seleção, suas camisas amarela e azul, são símbolos da nossa identidade nacional. Que na Copa do Mundo de 2026 estejamos todos juntos, na torcida e unidos no amarelo, no azul, no verde e no branco, que são as cores que simbolizam e representam a nossa nação. Que o Cristo Redentor abençoe a chegada e o caminho do nosso Mister Carlos Ancelotti, para que ele consiga com os nossos atletas, com a comissão técnica e com a energia do nosso povo, o tão sonhado hexacampeonato mundial. Samir, inclusive, já recebeu o Ancelotti na chegada do técnico italiano no Rio de Janeiro. Eles se abraçaram, trocaram algumas palavras, o Samir também participou da apresentação do treinador na segunda-feira, quando o Ancelotti realizou a primeira convocação. O Samir não tem intenção nenhuma de mudar o comando técnico, até porque seria uma loucura fazer isso, mas ele também não aprofundou muito quais mudanças ele quer para a seleção brasileira. Ele só desejou boa sorte ao Ancelotti, não disse se pretende ter alguma coisa mais profunda em relação à seleção brasileira, não entrou em detalhes em relação ao uniforme e outras coisas assim, que podem ser tocadas mais pra frente. Mas em relação ao futebol brasileiro, o Samir, ele prometeu algumas coisas. Prometeu não, disse que pretende implementar algumas coisas, como reduzir as datas dos estaduais para no máximo 11 datas, aperfeiçoar a arbitragem, fair play financeiro, criação da liga e o aumento do investimento no futebol feminino. É um cara jovem, aparentemente com boas ideias, mas eu, sinceramente, não sei o que esperar. Quis trazer aqui um panorama geral para vocês de quem é o cara que vai comandar a seleção brasileira fora de campo, quem vai tomar as decisões de bastidores, que vai, se decidir que se vai demitir o Ancelotti ou não, quando vai demitir, se o Ancelotti continua depois da Copa de 2026 ou não, esse vai ser o responsável. Então eu quis trazer aqui um vídeo mais completo, mas eu prefiro esperar para ver quais vão ser as ideias implementadas, porque falar é muito fácil, né? A gente precisa ver mudanças. Eu não conseguia ter nenhuma esperança de mudança com o Edinaldo, mas com o Samir, pelo menos a gente tem esse gostinho assim de, quem sabe, né? Um cara mais novo, talvez com ideias diferentes, que
que vai ter mais pessoas ao lado, que talvez consiga dialogar melhor com os clubes e chegar naquilo que a gente precisa para ter um melhor futebol brasileiro e, consequentemente, na seleção brasileira. Mas quero saber a opinião de vocês. Será que o Samir vai fazer com que a seleção traga o Hexa pra gente? Sob a sua gestão, obviamente. Será que o Samir vai ser um bom presidente na CBF? Deixa aí nos comentários e não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like e se inscrever para ajudar no crescimento do canal. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.